Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 30. Nesse capítulo 30, a gente tem uma descrição da destruição do Egito, né? E toda a sua idolatria que, como a gente já sabe, né, a idolatria, as imagens de escultura, ela é uma afronta a Deus, né? As imagens de escultura produzidas e erguidas para adoração afrontavam o próprio Deus, e esse era toda a questão que Deus tinha com o povo de Israel, né? E nesse capítulo, então, o profeta cita que a nação do Egito, todas as cidades que são citadas ali, era onde a idolatria era muito forte, era representada com imagens de gatos, outros animais, múmias, né? A imagem do sol, da lua. Havia templos erguidos, né, para adoração do sol. Por isso, no versículo 18, faz menção que chegaria o dia de escuridão, né, destruindo então a crença que os sacerdotes da época tinham ali do Egito, de que podiam adorar o sol e ele continuaria brilhando sempre, né? Então, os templos para adoração do sol seriam destruídos, né? Lá no versículo 21, a gente vai ver uma menção dizendo do braço forte, o braço do Egito que seria quebrado, significando que a força política internacional do Egito seria totalmente dissipada pelos caldeus, por Nabucodonosor, né? Então, toda a civilização da época, Deus deu nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, tá? Naquela época, a civilização que existia, ela era constituída de pequenas faixas de terra que estavam ao redor dos rios e ao redor do mar, né? Formavam, então, uma estreita, no mapa, uma estreita meia-lua, tá? da civilização que existia na época. O texto também deixa claro para a gente que sem a permissão de Deus, nenhuma nação venceria nenhuma guerra, que todas as nações estavam sendo mesmo vassalos de Deus para cumprir o propósito que Deus tinha, né? Vamos à leitura do texto? Ezequiel capítulo 30. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, naquele dia. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os transpassados no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro. E serão destruídos dos seus fundamentos. A Etiópia, Put e Lud e toda a Arábia, os de Cube e outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e encherão de transpassados a terra.
Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e tudo o que nela houver. Eu, o Senhor, é que falei. Assim diz o Senhor Deus. Também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada Patros, porei fogo em Zoaias e executarei juízo em Nó. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nó. Atearei fogo no Egito, sim, terá grande angústia. Nó será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Avém e de Pi-Besebe cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. Lembra que cada cidade que está aqui citada, ela tinha um templo, uma imagem de escultura erguida, um Deus, né? E Deus estava contra, o Deus vivo e verdadeiro, contra a adoração da criatura no lugar do Deus vivo e verdadeiro, né? O forte, o poder de Deus, ele não pode ser representado por uma imagem de escultura. Então, qual que era o grande erro dos povos, né, das nações da época da Bíblia? É que eles queriam adorar Deus, queriam ter um Deus, né, mas não aprendiam, não conheciam o Deus vivo e verdadeiro, ao ponto de dizer: o poder de Deus não se enquadra dentro de uma imagem de escultura. É contra isso que Deus está tratando, né? Verso 17. Os jovens de Avém e de Pi cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. Em Táfnis se escurecerá o dia. Essa cidade Táfnis era a cidade que tinha um templo ao sol, né? O Deus era o sol, os sacerdotes, né? Então, a criatura sendo adorada, né? Aquilo que Deus criou sendo adorado, né? Então Deus fala assim, ó, em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito e saberão que eu sou o Senhor. No 10º ano, no mês 1º, aos 7 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras, para tornar-se forte e pegar da espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto forte como o que está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Toda a força política do Egito, é isso que Deus quer falar aqui, toda a força política internacional do Egito seria quebrado. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia. E lhe porei na mão a minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o transpassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Esta frase, saberão que eu sou o Senhor, mostra que Deus queria então se revelar, né, àquela civilização da época, daquele momento, né? O povo de Deus, então, advindo lá de Abraão, seria um instrumento da revelação que Deus tinha para a humanidade, né, caída, a humanidade que havia caído no pecado. E aí eu quero terminar lendo que todo o tratado de Deus contra as nações dessa época que nós estamos lendo aqui da história, né? São profecias que Deus estava falando, alertando o povo
ele não faz nada sem se revelar, né? E aí Ezequiel estava falando e foram coisas que aconteceram, e a história diz que aconteceu como está aqui profetizado. Assim aconteceu. Teve ali, quando Jerusalém caiu, logo em seguida, Nabucodonosor, ele conquistou, né? Os caldeus conquistaram toda aquela planície de terra, toda aquela faixa de civilização, todos caíram, né? Todos foram subjugados e levados cativos por Nabucodonosor. E tudo isso para que Deus se revelasse aos seres humanos, para preparar a terra que existia para a vinda do Messias. E aí eu quero terminar com essa revelação do propósito final de Deus. Qual era o propósito final de Deus? O propósito era derrubar as imagens de escultura, a crença que as nações e os povos tinham na criatura ao invés do Criador, e para que o povo tivesse um olhar apenas para o Deus vivo e não para as imagens de escultura, preparando o povo escolhido, que era o povo de Israel, para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus Cristo. Então, todo esse trabalhar de Deus na história, ao longo dos anos, nas civilizações, para preparar o dia em que o Filho de Deus viesse. E deveria ser um dia glorioso, né? E aí, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, vai falar desse tempo para nós. Olha, a partir do verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Aqui está todo o propósito e a explicação por que Deus se voltou contra todas essas nações. A questão toda era a idolatria. Todas as nações existentes daquela época de Ezequiel, onde Ezequiel está profetizando, eram nações que adoravam a criatura no lugar do Criador. E Deus estava tratando com as nações existentes para deixar o mundo no ponto, né? Como diz aqui o versículo 14 de Gálatas. Porém, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quando ele derrubou, destruiu, dizimou toda a idolatria existente, então veio Jesus à terra para trazer para nós a salvação, o Deus vivo e verdadeiro. Então vamos orar? Pai querido, Pai santo, diante da Tua palavra nós nos colocamos, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra no dia de hoje, porque ela nos alerta, ela traz para nós, ó Deus, a esperança, ela traz para nós o ensino, a instrução, de que todo o Teu poder, Pai, toda a Tua majestade, toda a Tua grandeza não se pode colocar numa imagem de escultura, que não há nada na terra, Pai, que possa representar, ó Deus, a Tua grandeza, Pai. Obrigada, Senhor, por esta Tua palavra, Pai. Obrigada porque o Senhor nos orienta, nos mostra, se revela para nós, e esse é o Teu propósito, sempre se revelar para nós, ó Pai. Nós precisamos mesmo, Pai, conhecer a Tua grandeza, e quando lemos a Tua palavra, Pai, a nossa mente, instruída pelo Teu Santo Espírito, nos mostra, Pai querido, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Pai de amor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho de idolatria, Pai, seja ela de que forma for.
ó Deus de poder, seja ela de que forma se apresenta para nós, mas que o teu Santo Espírito possa revelar ao nosso coração, Pai, os ídolos do nosso coração. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Paizinho querido, a renunciar todo e qualquer tipo de idolatria da nossa vida, Pai. Seja ela pelo dinheiro, seja ela pelo trabalho, Pai, aonde estiver, ó Deus querido, algo em nós que está acima do Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa revelar no dia de hoje ao nosso coração e possamos, Senhor Deus, renunciar, ó Pai, porque Tu és o Deus vivo e verdadeiro, Senhor. E a Tua palavra nos mostra que Tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Paizinho querido, quero orar a Ti pelos nossos amigos, ó Pai, amigos de perto e de longe, pelos nossos familiares, irmãs e irmãos. Quero orar a Ti pela vida do meu pai. Deus abençoa meu pai para que ele tenha vida com saúde, que ele tenha alegria de estar, ó Deus, vivo juntamente com seus netos e filhos, ó Pai. Dê a ele, Deus, descanso, Pai querido. Ajuda teu filho, Pai, quietando sua alma sempre, Deus. Toma, Deus querido, mais uma vez eu coloco diante de Ti, Pai, a vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, essa cirurgia, Pai, que ela pretende fazer, ó Deus, que será realizada, que será marcada. Que o Senhor esteja ali com os médicos, ó Pai. Que o Senhor esteja com aquela equipe médica, Deus de poder e de graça. Traz cura para a vida da Carla Fabiana, Deus. E que acima de tudo, Pai, ela possa Te conhecer como Deus vivo e verdadeiro. Que nesse momento dessa luta contra o câncer, ela possa se voltar para o Deus vivo e verdadeiro. Que ela possa Te conhecer, ó Deus, que não haja no seu coração ídolos, ó Pai. Mas que ao contrário, ela possa se render ao Deus vivo e verdadeiro, Pai. Toma a vida dela nas Tuas mãos, ó Deus. Cura toda a sua enfermidade, Pai. Abençoa a Valentina, sua filhinha, Deus. Dá, Senhor Deus, consolo para aquela família ali, para essa luta contra o câncer, Pai. Conforta, consola, sustenta, Pai, teus filhos e tuas filhas, suas irmãs, ó Deus, a Patrícia, a Cláudia, sua mãe, a Ivete. Nós colocamos diante de Ti, Pai, porque cremos que Tu és o Deus que trabalha na história. Tu és Deus vivo e verdadeiro, que cura, que sara. Tu és Deus Jeová Rafá, aquele que pode nos curar, aquele que nos sara, Pai. Tu és o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Redentor, Pai. Vem com Tua boa mão sobre aquela família, Deus. Que eles possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, olhar para o alto e encontrar abrigo, consolo e refrigério para esse tempo de luta, de enfermidade, Pai. Paizinho querido, eu oro pelo nosso amigo, Pastor Marcos. Pai, que o Teu filho seja consolado por Ti, Pai, para essa luta contra o câncer, Deus. Abençoa, Deus, a vida da Melissa, Pai. Cura toda aquela paralisia. Regulariza, Deus, aquela hipertensão. Que a Tua filha tenha, Deus, uma gravidez tranquila, que a chegada da Sara seja um momento ímpar na vida dela e do Ivan. Prepara também, Senhor Deus, todas as coisas ali, ó Pai. Abençoa, Deus querido, a vida da Tua igreja, Deus. Abençoa, Pai querido, os batizandos. Abençoa, Deus, esse tempo, Pai, de descanso da equipe do projeto, que, ó Deus, esse recesso, Pai querido, abençoa, renova as forças, Pai, dos professores, de toda a equipe. Deus, nós colocamos diante de Ti a vida da Deise. Cura totalmente a Deise, Deus, ajuda ela a regularizar aquela diabetes, Deus. Pai, que ela também possa voltar o seu olhar para o Senhor, ó Deus, nesse tempo de enfermidade, Pai. Nós pedimos a Tua boa mão, Pai, para toda a equipe nossa, Pai. Todos aqueles que trabalham, Senhor Deus, ali com as crianças, ó Pai, professores, a equipe de apoio. Deus abençoa, Pai querido. Ó Deus, cuida das famílias,
do projeto, Pai, onde houver dor e sofrimento, que o Senhor possa trazer quietude, calma, que o Senhor possa trazer salvação e redenção, Pai, para cada família do projeto, Pai. Nós oramos a Ti, Pai, pelos nossos filhos, genros e nora, nossos netos, colocamos diante de Ti, Pai, que no dia de hoje eles possam amar e servir o Senhor de todo o coração, Pai. Abençoa, Deus. Ó Deus, nós dependemos de Ti, declaramos a nossa total dependência do Senhor. Pai, não nos deixa desviar para a direita, não nos deixa desviar para a esquerda, não nos deixa tirar o olhar do Senhor, ó Pai. Não nos deixa, Senhor Deus, pecar contra Ti. Nos ajuda a esconder a Tua palavra no nosso coração. Nos dá, Pai, um dia abençoado, Pai. Tudo aquilo que formos fazer, ó Deus, que possa adorar o Teu nome, que possa Te exaltar, que possa engrandecer ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós rendemos a Ti o nosso coração, a nossa dependência. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cada vez mais, ó Deus, nos parecermos com o Cristo ressurreto. Obrigada, Pai, pela salvação. Obrigada, Pai, pelo entendimento da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Teu Santo Espírito é conosco, nos ensinando, nos instruindo, nos mostrando o caminho a seguir. Nos ajuda, Pai, a andar no Teu propósito, nos Teus mandamentos, Pai. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus, e entregamos o nosso dia para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos, se Deus nos permitir.